Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível, a de uma obra-prima da nossa literatura que ficou esquecida por muito, muito tempo. Um livro que, lá em 1859, teve a coragem de dar voz a quem era forçado a ficar em silêncio. Presta atenção nessa voz. É um relato em primeira pessoa de uma dor que a gente mal consegue imaginar. É sobre perder tudo, absolutamente tudo. A terra, a família, a liberdade. É uma declaração poderosa, né? Que joga a gente direto no centro de uma tragédia. E olha, a tragédia só se aprofunda. Não é só uma história de perda individual, é um horror coletivo. É a descrição nua e crua daquelas condições desumanas nos navios negreiros, na travessia do Atlântico. Pessoas sendo transformadas em mercadoria. E pensar que isso foi escrito mais de 160 anos atrás. O impacto ainda é visceral. Agora, vamos parar para pensar um pouco. Em pleno Brasil de 1859, um país totalmente escravocrata, onde esse sistema era a base de tudo, escrever algo assim, com essa humanidade toda, com essa crueza, era um ato de coragem absurda. Então, fica a pergunta que não quer calar. Quem teve a ousadia de escrever isso? E a resposta é tão revolucionária quanto o próprio texto. A autora era Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra, professora, intelectual, que vivia no Maranhão do século XIX. Uma voz que, por todas as regras daquela sociedade, nem deveria existir, muito menos ser ouvida. Para a gente entender bem o que ela fez, tem um conceito que cai como uma luva, o de excêntrico. Pense assim, a Maria Firmina não estava totalmente fora do jogo literário da época. Ela usou o formato que estava na moda, o romance romântico. Só que da posição dela ali na margem, ela meio que subverteu o sistema por dentro, sabe? Ela colocou ali vozes e pontos de vista que o poder da época fazia de tudo para fingir que não existiam. Só que aí vem a parte inacreditável. Essa voz tão potente simplesmente sumiu. Olha só essa linha do tempo. O livro foi publicado em 1859. E depois, nada. Um esquecimento de mais de 100 anos. Um século inteiro de silêncio. Foi só lá nos anos 70 que uns pesquisadores, fuçando aqui e ali, redescobriram essa joia e perceberam o quão pioneira ela era. Tá, mas o que esse romance tinha de tão inovador assim? Bora ver de perto como ele conseguiu fazer uma coisa fundamental, devolver a humanidade para os seus personagens. Mas, antes de entrar na ficção, a gente precisa ter uma dimensão da realidade. Quase 5 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil. É um número tão grande que é até difícil de processar. E é esse silêncio, o silêncio de milhões de histórias, que o livro Úrsula tentou quebrar. Porque por trás de cada número da estatística, existia uma pessoa. E é aqui que está o grande pulo do gato. A coisa mais revolucionária que a Maria Firmina fez não foi só dizer que a escravidão era ruim. Foi o como ela fez isso. Ela se recusou a mostrar as pessoas escravizadas como objetos ou só como vítimas. Pelo contrário, ela deu a eles uma vida interior complexa, deu poder de ação e, talvez o mais importante de tudo, uma memória. Uma vida antes da escravidão. Essa tabela aqui mostra isso na prática, de um jeito bem claro. De um lado, o estereótipo da época, do outro, a realidade dentro do livro. Enquanto todo mundo pintava o escravo submisso, a Firmina nos apresenta o Túlio, um personagem cujo sangue ferve, se revolta. Onde via um objeto sem alma, ela mostra um Túlio com nobreza de coração. E no lugar daquela figura que sofre calada, ela nos dá a Susana, que vira a própria voz da memória coletiva, a prova viva de uma identidade que tentaram apagar, mas que continuava ali. Mas a análise dela vai ainda mais fundo. A genialidade da Firmina foi perceber que não se tratava só de uma opressão, a racial. Ela entendeu que existiam várias opressões acontecendo ao mesmo tempo, se cruzando. Hoje a gente tem um nome para isso, interseccionalidade. Mas o mais impressionante é que esse termo só foi criado no século XX. E a Maria Firmina, lá em 1859, já estava aplicando essa ideia na prática. Ela sacou, de forma muito intuitiva, que as coisas não eram separadas. A opressão por ser uma pessoa negra, por ser mulher, por ser pobre, tudo isso se juntava e uma coisa intensificava a outra. E essa comparação aqui deixa isso bem nítido. Vamos pegar as duas personagens, a Luísa, que é branca e de família com posses, e a preta Susana, que é escravizada. A Luísa sofre com a opressão do patriarcado, do irmão, do marido.
Mas a opressão da Susana é outra coisa, é muito maior. Porque ela sofre por ser mulher, por ser negra e por ser considerada uma propriedade. A Firmina mostra que, apesar de as duas serem mulheres, o sofrimento delas vem de lugares e tem pesos completamente diferentes. Ok, tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que falar de Úrsula hoje? Por que essa redescoberta é tão importante? Qual é o legado que esse livro deixa pra gente? Olha, a importância de Úrsula hoje em dia é gigante. Ao colocar no centro da história essas vozes que estavam na margem, o romance dá uma chacoalhada na literatura tradicional, sabe? Aquela que por séculos só contou a história sobre um único ponto de vista. O livro nos obriga a perguntar, afinal, quem está contando a história do Brasil? E, mais importante, quais histórias a gente ainda não ouviu? E talvez a parte mais bonita disso tudo seja o que a própria Maria Firmina queria com o livro. No prólogo, com uma humildade de dar um nó na garganta, ela não está querendo fama. Ela diz que espera que o seu trabalho simples sirva de incentivo para outras. Ela sabia que estava abrindo uma porta e torcia para que outras mulheres viessem logo atrás. E isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Redescobrir a Maria Firmina dos Reis é motivo de muita comemoração, claro. Mas é também um alerta. Se um livro tão forte, tão à frente do seu tempo, ficou mais de 100 anos na gaveta, a gente é obrigado a se perguntar quantas outras Marias Firminas, quantas outras vozes, quantas outras histórias ainda estão por aí só esperando a chance de serem ouvidas.